Olá pessoal, eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tabela periódica dos elementos. Isso mesmo, aquela tabela colorida que mistura um monte de letras e números e larga todo mundo louco a hora que vê pela primeira vez. Pois é, hoje nós vamos aprender como que se dá a estrutura e a organização desses elementos. Vamos lá então? Bom, antes de começar a aula, nós vamos retomar um pouquinho o histórico dessa organização. Como todos vocês já sabem, hoje nós conhecemos cerca de 100 elementos químicos, mas não foi sempre assim. Por volta mais ou menos dos anos de 1800, apenas 30 elementos químicos eram conhecidos. Aí, com o passar dos anos, novos elementos foram sendo descobertos e percebeu-se que cada um deles tinha um comportamento químico variado. A partir daí, o maior desafio era conseguir enxergar uma certa ordem em tudo isso. Ou seja, uma maneira organizada de ajeitar todos esses elementos em um único lugar. Muitos químicos dedicaram anos de estudo para atingirem esse objetivo, mas o mérito foi dado a um químico russo chamado Dmitry Mendeleev, que é esse carinha da foto aí ao lado. Mas bom, o que o Mendeleev fez? Ele organizou os elementos que eram conhecidos até então, seguindo uma ordem crescente de massa atômica. Esse tipo de organização perdurou por muitos anos. Hoje, nós sabemos que a tabela periódica não é estruturada mais dessa forma. Ela segue uma ordem crescente de número atômico. Nós sabemos também que o número atômico é como se fosse a identidade do átomo. A partir daí, toda vez que se estabelece uma ordem crescente desses números, a gente pode perceber que existe uma periodicidade entre todos os elementos e as propriedades de cada um. Mas essa questão da periodicidade, das propriedades dos elementos, vai ser um assunto tratado, discutido em outras aulas. Hoje nós vamos nos atentar mais à estrutura em si da tabela periódica. Vamos lá então. Observem essa figura aí. Esse desenho é visto comumente em qualquer livro didático, apostila, qualquer material de química que vocês utilizarem para estudar. Observem que a tabela possui 18 colunas na vertical e 7 linhas horizontais. Além disso, tem também esse bloco aqui, que dá a impressão de não caber lá dentro da tabela e que ele é colocado para fora da estrutura. Nós vamos aprender então o que significa cada uma dessas linhas e dessas colunas e por que são utilizadas cores diferentes em cada uma delas. Vamos lá então? Observem que nós temos 7 linhas horizontais, que são essas aqui. Essas linhas na horizontal são chamadas de períodos. O que são os períodos? Período é aquela sequência que determina, em ordem crescente, os elementos que constituem a tabela. Então, observem que o primeiro elemento lá no cantinho da tabela é o hidrogênio. Ele tem o número atômico 1. A partir dele, todos os outros começam a serem estabelecidos seguindo essa ordem, essa sequência crescente, até que preenchem todas as 7 linhas, os 7 períodos da tabela. É a partir do estudo desses períodos que a gente consegue determinar a periodicidade, como foi dito antes. Notem também que existem as 18 colunas verticais, como nós já dissemos. Cada uma dessas colunas são chamadas de grupos ou famílias. Quando a gente usa o termo família, automaticamente já tem que remeter à ideia de que existe alguma coisa em comum, alguma característica em comum tem que ter para pertencer à mesma família. Então vamos pegar o exemplo aqui da família número 14, a do carbono. Todos os elementos que constituem essa coluna aqui na vertical fazem parte de uma mesma família, que é a de número 14. Esses elementos possuem características semelhantes entre si, porque eles constituem a mesma família. E aí, cada um está em um período diferente. Isso prova que cada um tem um número atômico diferente. Eles têm características iguais, constituem a mesma família, mas número atômico diferente. Por isso, estão em períodos diferentes. Tudo bem? Depois nós vamos falar um pouco mais desse grupo aqui abaixo. Existem alguns grupos ou famílias que possuem nomes especiais. O que seriam esses nomes especiais? São nomes característicos daquele grupo. Ou seja, todas as vezes que vocês ouvirem estes nomes, já tem que ter em mente, tem que saber quais são os elementos que constituem aquele grupo.
Temos então os metais alcalinos. Os metais alcalinos são formados por todos os elementos da coluna 1A. Os alcalinos terrosos são da coluna 2A. Os calcogênios são da coluna 6A. Os halogênios são da 7A e os gases nobres são da 8A. Ou seja, esses nomes aqui, esses nomes que são característicos, é como se fossem os apelidos daquele grupo, daquela família, já tem que introduzir a ideia de quais são os elementos que formam ele. Isso vocês têm que saber, têm que guardar. Observem também que na nomenclatura do grupo sempre tem uma letrinha acompanhando. Por exemplo aqui, família 2A. O que significa essa letra A aqui? A letra A é para falar que os elementos que constituem aquele grupo são representativos. O que são elementos representativos? Representativos são aqueles elementos que possuem um comportamento químico menos complexo. É um pouco mais fácil de entender como eles funcionam. E aí, para isso, a gente utiliza a letra a letrinha A aqui, para poder determinar esses elementos. Isso é para diferenciar eles de outros elementos. Esses outros nós vamos falar depois, são os elementos de transição. Então, o que vocês têm que saber? Que a letrinha A aqui determina os elementos representativos. Tudo bem? Observem agora nesta imagem, esse bloco central aqui, ó. Todos esses elementos que estão em verde. Eles são os elementos de transição. O que seriam esses elementos de transição? Eles são os elementos que possuem um comportamento químico mais complexo. O estudo deles é um pouco mais complicado. Por que a gente usa aquela letrinha A para diferenciar os representativos? É para separar eles desse grupo aqui, dos elementos de transição. Então, a nomenclatura desse grupo é dada pelo número da coluna seguido da letra B. A letra B representa os elementos de transição, comportamento químico mais complexo. Na maioria das vezes, esses elementos aqui são metais, mas nós vamos falar um pouco melhor disso mais adiante. Observem também que sempre existe esse bloquinho aqui que é como se tivesse jogado para fora da tabela. Mas por que eles estão lá para fora? Afinal, eles não estão lá fora, eles estão aqui dentro. Essas duas linhas aqui estão embutidas dentro desses dois espaços. Eles são chamados de elementos de transição interna. Por que interna? Porque estão embutidos dentro dos elementos de transição comuns. Essa série aqui, ela possui um comportamento químico mais complexo ainda que os de transição comum. Ela é chamada de série dos lantanídeos e série dos actinídeos. Do mesmo jeito que algumas famílias e grupos lá tinham uns nomes específicos, essas duas aqui também têm. A série dos lantanídeos são conhecidas por terras raras, ou seja, todos os elementos dessa linha aqui são as famosas terras raras. E as séries dos actinídeos, de modo geral, são os metais radioativos, o que torna o estudo desses grupos mais dificultado ainda. Tudo bem? Eles também são metais de transição, são chamados de transição interna porque estão embutidos dentro desse espacinho aqui na tabela e eles possuem um comportamento químico mais complexo ainda. Tudo bem? Observando essa figura aqui, ó, a gente consegue resumir tudo que foi dito até o momento. Observe. Os elementos representativos são aqueles que têm um comportamento químico menos complexo. Eu numerei aqui os grupos deles. 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17. Observe nesta figura que partindo dos dois primeiros grupos, ele já dá um salto para o 13 em diante. O que aconteceu aqui? Pulou esse bloco central. Por que pulou o bloco central? Porque aqui são os elementos de transição, aqueles que têm a letrinha B acompanhando na nomenclatura. Os elementos de transição possuem comportamento químico mais complexo. Eu numerei aqui que é da coluna 13 até a 12. Observem aqui, da 3 até a 12. E aí, dentro dos elementos de transição, embutido lá dentro, nós temos os de transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos. Ou então, podem ser chamados também de terras raras e metais radioativos.
Tudo bem? Aqui já dá para juntar tudo que a gente discutiu até o momento. Outra coisa muito importante que é vista na tabela periódica são as cores. A gente tem que saber entender, interpretar o que essas cores querem dizer. Embaixo de cada tabela periódica sempre existe uma legenda, mostrando quais são as cores utilizadas para separar os metais, os ametais e os semimetais. Mas antes de utilizar a cor para separar eles, a gente tem que saber quais são as características de cada um. Porque senão fica fácil falar que aquele metal, que aquele elemento químico é um metal, mas se eu não souber o que é um metal. Então, nós vamos determinar aqui o que seria cada um desses. Vamos lá. Os metais são aqueles que conduzem a corrente elétrica e o calor. Eles são facilmente transformados em lâminas, em fios e são sólidos. A temperatura ambiente, a maioria dos metais são sólidos, com exceção do mercúrio, que se encontra no estado líquido. Mercúrio é aquele líquidozinho prata que tem lá no termômetro. Aquele termômetro que a gente tem em casa, a pontinha dele é feita de mercúrio. É o único metal que se encontra no estado líquido à temperatura ambiente. Depois nós temos os ametais. Como o próprio nome já diz, ametal, esse A aqui vem de uma negativa. Quer dizer que eles possuem as características opostas aos metais. Então vamos ver quais seriam. Não conduzem corrente elétrica nem o calor, não são facilmente transformados em lâminas e sólidos. A maioria dos ametais que constituem a tabela periódica são formados por 11 deles que estão no estado gasoso e apenas um se encontra no estado líquido, que é o bromo. Ou seja, 11 ametais estão no estado gasoso, um único está no estado líquido e o restante que sobrou está no estado sólido. Isso a temperatura ambiente. Depois nós temos os semimetais. Os semimetais, eles não têm umas características muito definidas. Como o próprio nome diz, eles apresentam propriedades intermediárias aos ametais e aos metais. Eles são constituídos na tabela periódica por poucos elementos, mas geralmente eles acabam formando uma substância sólida. Um exemplo de semimetal, que a gente não sabe, não vê comumente, mas utiliza sempre, são o silício e o germânio. Esses dois elementos, eles são empregados nos componentes eletrônicos, como celulares, os tablets e os computadores. Então, a gente faz uso desses materiais todos os dias e muitas vezes não sabe que eles são um semimetal. Então, as cores dizem muito. Realmente, antes de determinar quais elementos são metais, ametais e semimetais, nós temos que saber quais são as características de cada uma delas e depois observar na tabela qual cor diz respeito a essa característica. Tudo bem? Então, toda a tabela vai ter sempre uma legenda lá embaixo. Além da cor que é utilizada nessa diferenciação, a legenda também vai trazer o símbolo daquele elemento, o local onde se encontra o número atômico e o número de massa do respectivo elemento. Então, é muito importante, pegou a tabela, olha a legenda primeiro, para depois conseguir interpretar o conteúdo dela. Resumindo, então, vamos fazer um resumão de tudo que foi dito até agora. Nós falamos sobre os períodos, que são períodos, são aquelas 7 linhas nas horizontais que estabelecem a ordem crescente do número atômico de cada elemento. São os períodos aqui. O estudo desses períodos consegue proporcionar para a gente a periodicidade dos elementos. Depois nós diferenciamos os grupos e as famílias, né? São aquelas 18 colunas nas verticais. Os elementos que constituem o mesmo grupo ou família possuem características químicas semelhantes entre si e números atômicos diferentes. Tudo bem? Algumas famílias possuem nomes específicos, que foi o exemplo que nós demos dos metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres. Depois a gente falou também dos elementos representativos, os de transição e os de transição interna. Os representativos são aqueles menos complexos que possuem a sua nomenclatura letrinha A, acompanhando o número da coluna.
Os de transição são aqueles metais lá do bloco central, que possuem a letrinha B acompanhando o número. E os de transição interna são aqueles que estão embutidos nos de transição comum, que são a série dos lantanídeos e dos actinídeos, também conhecidos por terras raras ou metais radioativos. Depois a gente diferenciou os metais, os ametais e os semimetais, falando um pouquinho das características de cada um, frisando sempre a coloração que a tabela usa para diferenciar eles. Tudo bem, pessoal? Eu espero que essa aula tenha ajudado, que a partir de agora, todas as vezes que vocês pegarem uma tabela periódica, ninguém se espante mais a princípio e consiga entender o que ela está querendo transmitir. É muito importante que vocês saibam que o entendimento dessa tabela proporciona uma grande facilidade na compreensão dos outros conceitos químicos. Tudo bem? Eu espero que tenha ajudado, agradeço e até a próxima!